Então, olhar o rio, olhar a floresta, olhar a vida dessas pessoas como recurso, que hoje nós somos tipo esses objetos mesmo, né? Que você pode pagar para alguém matar e tirar a vida do outro ali, né? E descampar a floresta sem sentir nada. E para nós é diferente tudo isso, né? Para a gente, o rio tem espírito, o rio tem vida, a floresta é um ser vivo que tem espírito, que precisa ser respeitado. E isso o capitalismo tirou da gente, dessa sociedade. Por isso que a gente não consegue ter afeto pelo outro, respeito pelo outro, nem pela natureza, muito menos pelo ser humano. Wanda, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. É um prazer te conhecer, poder falar um pouquinho com você sobre a sua história, sobre os temas mais relevantes para os povos originários. Queria entender um pouquinho mais da sua história e também por que você decidiu ser, né, agora uma pré-candidata a deputada federal. Assim, foram muitos anos, né, para isso. Com 27 anos, eu tive a oportunidade, por exemplo, em Manaus, de ir para a universidade. E esse ir para a universidade é que muda um pouco da minha história enquanto uma mulher Witoto. A universidade que acolhe os povos indígenas também não dialoga com nossos corpos, com nossas vozes, nem com os nossos saberes. E isso faz com que a gente se apague ali. Então, eu venho de um movimento dos estudantes indígenas dentro da universidade, que diante desse apagamento começa a questionar e se posicionar dentro da universidade. Então, em 2016, eu entro para esse movimento dos estudantes indígenas e é onde a gente começa a fazer uma mobilização para que a universidade conseguisse nos enxergar enquanto indígena, porque não há políticas públicas direcionadas para o nosso povo em nenhum território no nosso país. E na Amazônia, que tem essa geografia gigantesca, o Estado, o poder público não se faz presente. Então, é meio que uma terra sem lei que não tem nenhum olhar para esses povos. Nós estamos numa Amazônia que tem o maior rio do mundo e o nosso povo hoje não tem água tratada. Por que nós, mulheres indígenas, hoje, né, estamos buscando ocupar esses espaços da política? Porque a gente vem de um processo de compreender que os representantes que nós colocamos não têm nenhum compromisso com a causa indígena. Hoje a gente vivencia a violação dos nossos direitos, que a gente assim conquistou com muito sangue de verdade. Muitos dos nossos morreram para que na nossa Constituição estivesse 2 parágrafos que nos reconhecessem como seres humanos. E hoje, mesmo com a nossa Constituição, esses direitos continuam sendo violados. E aí, como a gente vem de um processo de formação, de ir para a universidade, ocupar alguns espaços, a gente tem percebido, se nós não nos colocarmos nesse lugar, nada de políticas públicas direcionadas para esses povos serão efetivados. Quais são os principais desafios para nós brasileiros e para os povos originários, especialmente? Quando você fala, né, dessa história que é contada sobre o descobrimento do nosso país, os povos indígenas, é muito recente o domínio da escrita e da fala, que isso é um poder que você consegue desenvolver, né, dentro de uma cultura. E as histórias que são contadas nas escolas, nas universidades, ainda hoje, no século XXI, elas foram escritas pelos colonizadores, por quem venceu essa guerra aqui, porque foi uma guerra, né? Precisa questionar essa história, que dizimou esses povos, mas que não está registrado, porque está nos livros os heróis que chegaram, as caravelas bonitas, e ainda nos contam hoje sobre como nós estávamos há 1500 na visão do colonizador. E a escola, para mim, assim como ela construiu esses preconceitos e os conceitos sobre nós, é onde a gente está hoje que a gente tem a possibilidade de desconstrução. Ela tem que assumir essa responsabilidade de desconstruir essa história. Os avanços para a população indígena, ela se dá no campo da educação. Porque a partir do momento que a gente consegue acessar, por exemplo, a educação, ir para a universidade, é algo que tem avançado muito para que a gente também
tenham uma compreensão de todos esses processos, né? Hoje, por exemplo, nós temos formados advogados indígenas que têm feito história junto às defesas dos nossos povos. Hoje nós temos médicos indígenas cuidando de alguns povos assim que conseguiram formar, né? Nós temos professores indígenas que hoje estão em alguns espaços, por exemplo, aqui em Brasília nós temos dois doutores indígenas, um linguista que é do povo Cocama e um antropólogo que é do povo Banila, né? Esses avanços na educação têm feito com que os diálogos entre a sociedade não indígena, esses espaços acadêmicos, também a gente amplie essas vozes e sensibilize outras pessoas para que esse diálogo ele seja fortalecido. O Estado fala que nós somos o atraso do país, que nós somos contra o desenvolvimento desse país. Não é essa questão que a gente coloca, que a gente discute. Nós não somos contra o desenvolvimento da Amazônia, nós não somos contra o desenvolvimento desse país. A gente é contra os processos que se dá esse desenvolvimento. Esse modo de pensar e de compreender esse mundo a partir dessa visão indígena que precisa também ser olhado. Porque tem que ter um equilíbrio nesse desenvolvimento. E é isso que não acontece no nosso país. Não se respeita, não se dialoga, não se constrói nada coletivamente. É tudo muito de cima. E aí a gente vem para esse confronto, porque a gente sabe que esses modos eles impactam diretamente as nossas vidas. Então, assim, nós somos 5% da população mundial que preserva 89% da biodiversidade do mundo. E essa responsabilidade, de fato, não deveria ser nossa, porque é um fardo. A gente tem pagado essa proteção com as nossas próprias vidas. E o mundo, por exemplo, olha para a Amazônia por satélite. O mundo olha para essa Amazônia com um olhar de satélite por cima. Só consegue enxergar o verde e a beleza dos rios. Mas a vida dessas pessoas aqui embaixo, que não consegue ser olhada, elas têm sido impactadas. E ninguém cuida das pessoas. As pessoas querem proteger as árvores, o rio, mas não cuidam das pessoas que protegem as árvores e os rios. A gente precisa inverter os olhares, porque a vida dessas pessoas ela é mais importante, porque são elas que mantêm a floresta em pé, são elas que conseguem proteger o rio a partir desse modo de vida, de respeito com a natureza, o meio ambiente, a fauna, a flora, tudo que nos cerca. Porque a gente compreende também que somos parte, que nós somos ela, né? Que a gente está conectado em todos os sentidos da vida, né? Então, a ausência desse diálogo de construção desse país é que a gente também reivindica. E é como que a gente faz isso? É ocupando esses espaços políticos aqui em Brasília. A gente canta, a gente fala que a gente canta nossas dores, né? Porque esse povo canta o tempo todo. Diante de tamanho desafio vivenciado, na própria morte a gente celebra, né? A gente dança, a gente canta, porque a morte para a gente tem outra compreensão de que é a continuidade da vida, porque é um ancestral que vai continuar vivo quando nasce uma outra criança, sabe? Então a gente celebra também a morte. Então, celebrar a vida para os nossos povos, o meu povo fala de palavra de vida, tudo se dá na palavra do meu povo. Então, a palavra, o diálogo é palavra de vida, é palavra de abundância. Então, cantar, dançar é algo muito sagrado para o nosso povo, né? E que, assim, nessas relações de que muitas pessoas hoje querem buscar nossos territórios para ter essas experiências, né? Para a gente é importante acolher a sociedade não indígena para conhecer esse universo, né? Para nos perceber, para conhecer. Isso, para mim, é algo muito importante. Se eu conseguir trazer a sociedade não indígena para perto da gente, é uma das nossas missões por aqui. E é isso, é esse diálogo, é os encontros, é os afetos, é se permitir ser afetado também. Eu fui muito afetado pela nossa conversa. Obrigado, foi lindo e foi emocionante. E eu espero que a gente aqui também se encontre outras vezes. E assim que eu puder, eu espero poder passar um tempo com você. Vai sim, vai para a Amazônia que a gente vai te receber lá no nosso território. E eu espero que você seja eleita nossa deputada federal e que a gente consiga caminhar
e avançar para um Brasil mais justo, que a gente consiga fazer reparações históricas. É isso. Com relação aos nossos... Também te desejo, né? Você está nessa caminhada política. A gente precisa olhar um para o outro, né? E conseguir desenvolver políticas nesse país, não só de reparação, mas de uma possibilidade de vida para outras pessoas também, né? Então, a gente está nessa caminhada política por entender a importância dela para nossas vidas. E as pessoas precisam compreender também a importância de elegermos mulheres, de elegermos indígenas para esses espaços, né? E a gente vai precisar de toda a sociedade. A gente não se elege só com votos indígenas. Então, a gente precisa dessa sociedade olhando para esses povos, né? E te agradeço o acolhimento aqui. E a gente está torcendo também que você consiga ter êxito aqui. Kaima Kakaividya, Hairi de Kuená.